Fala aí, equipa! Tudo bem? Hoje vamos mergulhar fundo em um dos tópicos mais importantes para qualquer investidor que busca diversificar seu portfólio e alcançar resultados consistentes: ETFs e fundos de investimento. Esses produtos são excelentes para quem já tem algum conhecimento sobre o mercado financeiro e quer explorar novas maneiras de investir com mais segurança e diversificação. Então, prepare-se para um vídeo cheio de insights valiosos que vão elevar sua estratégia de investimentos. Vamos começar entendendo o básico. ETF significa Exchange Traded Fund, ou seja, um fundo de investimento negociado em bolsa de valores. Eles combinam as características de um fundo de investimento tradicional com a flexibilidade de uma ação, permitindo que você compre e venda cotas ao longo do dia, como faria com ações. Um fundo de investimento tradicional, por outro lado, é um veículo que reúne recursos de vários investidores para investir em uma carteira diversificada de ativos, que pode incluir ações, títulos, imóveis, entre outros. Os fundos são geridos por gestores profissionais que tomam as decisões de investimento em nome dos cotistas. A principal diferença entre ETFs e fundos de investimento tradicionais é a forma como são negociados e a estrutura de custos. Enquanto os ETFs são comprados e vendidos em bolsa com preços que flutuam ao longo do dia, os fundos de investimento tradicionais geralmente permitem compras e resgates uma vez ao dia, com base no valor da cota ao final do pregão. Uma das principais razões para investir em ETFs e fundos de investimento é a diversificação. Ao invés de investir todo o seu capital em uma única ação ou ativo, você espalha o risco em uma cesta de diferentes ativos. Isso reduz a exposição ao risco específico de uma empresa ou setor. Além disso, ETFs e fundos oferecem a vantagem de um acesso fácil e barato a mercados que, de outra forma, poderiam ser inacessíveis ao investidor individual. Por exemplo, com um ETF, você pode investir em mercados emergentes, setores específicos ou em índices de referência globais com um único clique. Outra razão é a gestão profissional. Nos fundos de investimento tradicionais, você conta com a expertise de gestores que têm a responsabilidade de selecionar os melhores ativos para compor a carteira do fundo. Isso é particularmente útil para quem não tem tempo ou conhecimento para acompanhar o mercado diariamente. Agora que entendemos o que são ETFs e fundos, vamos explorar os diferentes tipos disponíveis no mercado. Cada tipo tem características específicas que atendem a diferentes objetivos de investimento. ETFs de índices, Index ETFs. Esses ETFs replicam o desempenho de um índice específico, como o S&P 500, a Ibovespa ou MSCI World. São uma excelente opção para quem quer acompanhar o desempenho geral do mercado com baixos custos. ETFs setoriais, focados em setores específicos da economia, como tecnologia, saúde, energia, etc. Eles permitem que você aposte no crescimento de setores específicos sem precisar escolher uma empresa específica. ETFs de renda fixa investem em títulos de dívida, como títulos do governo e corporativos. São uma boa escolha para quem busca uma renda estável e menor risco, em comparação com ETFs de ações. Fundos de ações. Esses fundos investem predominantemente em ações. Eles podem ser focados em grandes empresas, large caps, empresas de crescimento ou em setores específicos. Fundos multimercado oferecem uma maior diversificação, investindo em uma combinação de ativos, incluindo ações, renda fixa, moedas e até derivativos. São indicados para quem busca retornos mais elevados, aceitando um maior nível de risco. Fundos imobiliários, FIIs, investem em imóveis físicos ou em títulos do setor imobiliário, proporcionando aos investidores uma renda passiva através do aluguel dos imóveis ou do rendimento dos títulos. ETFs e fundos de Smart Beta. Esses são fundos que utilizam estratégias mais sofisticadas, como selecionar ações com base em fatores como valor, tamanho, volatilidade ou qualidade.
Eles oferecem uma abordagem mais estratégica em comparação com ETFs tradicionais de índices. Um dos fatores mais importantes a considerar ao investir em ETFs e fundos de investimento são os custos e taxas. Esses custos podem ter um impacto significativo nos seus retornos a longo prazo. Taxa de administração é uma taxa cobrada pelo gestor do fundo para cobrir os custos de gerenciamento do portfólio. Nos ETFs, essa taxa tende a ser mais baixa, especialmente em ETFs de índices, porque eles apenas replicam o desempenho de um índice, o que requer menos intervenção humana. Taxa de performance. Alguns fundos cobram uma taxa adicional se o fundo superar um determinado benchmark. Essa taxa é mais comum em fundos de hedge e multimercado. Taxa de corretagem. No caso dos ETFs, você paga uma taxa de corretagem ao comprar ou vender as cotas, similar ao que você pagaria ao negociar ações. Em fundos tradicionais, não há taxa de corretagem, mas você pode pagar uma taxa de saída ao resgatar suas cotas. Spread de compra, EDA. Nos ETFs, existe uma pequena diferença entre o preço de compra e venda, spread, que representa o custo implícito da transação. Ao comparar ETFs e fundos, é essencial olhar para a taxa de administração como um percentual do valor investido, chamado de TER, Total Expense Ratio. Fundos de investimento com altas taxas podem corroer uma parte significativa dos seus retornos ao longo do tempo, especialmente em mercados com retornos mais modestos. A escolha do ETF ou fundo de investimento certo depende de uma série de fatores, incluindo seus objetivos financeiros, tolerância ao risco e horizonte de investimento. Aqui estão alguns passos práticos para ajudar na escolha. Defina seus objetivos. Você está investindo para a aposentadoria, para comprar uma casa ou para construir riqueza a longo prazo? Seus objetivos vão influenciar o tipo de fundo ou ETF que você deve escolher. Entenda seu perfil de risco. Se você é mais conservador, pode preferir ETFs de renda fixa ou fundos multimercado. Se tem maior apetite por risco, ETFs de ações ou fundos setoriais podem ser mais adequados. Verifique o histórico de performance. Embora o desempenho passado não garanta resultados futuros, ele pode dar uma ideia da consistência do fundo ou ETF em diferentes condições de mercado. Analise a composição da carteira. Para fundos, é importante entender em quais ativos o fundo está investindo. No caso dos ETFs, confira os principais componentes do índice que o ETF replica. Considere os custos, sempre compare a taxa as taxas de administração e outros custos envolvidos. Às vezes, um fundo com uma taxa de administração mais alta pode valer a pena se tiver uma gestão ativa que entregue resultados superiores. Diversificação. Mesmo ao escolher ETFs ou fundos, não coloque todo o seu capital em um único produto. Diversifique entre diferentes tipos de ETFs e fundos para minimizar riscos. Como qualquer produto financeiro, ETFs e fundos de investimento têm suas vantagens e desvantagens. É importante entender esses aspectos para fazer uma escolha informada. Vantagens: diversificação imediata. Ao investir em um ETF ou fundo, você adquire uma exposição diversificada a uma gama de ativos com uma única transação. Gestão profissional. Nos fundos tradicionais, você conta com gestores experientes que tomam decisões informadas sobre a composição da carteira. Custos menores. ETFs. Em geral, ETFs têm taxas mais baixas em comparação com fundos de investimento ativos. Flexibilidade. ETFs. Você pode comprar e vender ETFs durante o pregão, como faria com uma ação, o que oferece mais flexibilidade. Desvantagens. Taxas de administração. Mesmo em ETFs, as taxas de administração podem acumular ao longo do tempo e impactar seus retornos, especialmente em mercados com baixos retornos. Risco de mercado. ETFs e fundos, especialmente os focados em ações, estão sujeitos à volatilidade do mercado e podem sofrer perdas substanciais em períodos de queda. Menos controle. Fundos.
Em fundos de investimento, você tem menos controle sobre as decisões de investimento, confiando inteiramente nos gestores do fundo. Liquidez. Fundos. Alguns fundos têm períodos de carência ou requerem aviso prévio para resgate, o que pode limitar sua capacidade de acessar seus fundos rapidamente. Para ilustrar como o ETF, o ETFs e fundos de investimento podem funcionar em um portfólio, vamos considerar alguns exemplos práticos. ETF de índice. S&P 500. 1. Imagine que você investiu 10 mil em um ETF que replica o S&P 500 há 10 anos. 1. O S&P 500 teve um retorno anualizado de cerca de 10% nesse período. 2. Após 10 anos, com o retorno composto, seu investimento teria crescido para aproximadamente 25.837. Fundo multimercado. 1. Agora, considere um fundo multimercado que tem um retorno médio de 8% ao ano, com uma taxa de administração de 2%. 1. Se você investisse 10 mil nesse fundo ao longo de 10 anos, seu investimento cresceria para cerca de 21.589. 2. Aqui vemos o impacto das taxas de administração em reduzir o retorno final. ETF setorial. Tecnologia. 1. Suponha que você tivesse investido em um ETF de tecnologia que teve um desempenho excepcional, com um retorno anualizado de 15% nos últimos 5 anos. O investimento de 10 modos teria crescido para aproximadamente 20.013 em apenas 5 anos. Esses exemplos mostram como diferentes tipos de ETFs e fundos podem se comportar e como as taxas e o tipo de investimento podem impactar seus resultados. Investir em ETFs e fundos de investimento é uma das maneiras mais inteligentes e eficientes de diversificar seu portfólio e alcançar seus objetivos financeiros a longo prazo. No entanto, é crucial entender as características de cada produto, os custos envolvidos e como eles se encaixam na sua estratégia de investimento. Ao considerar ETFs e fundos, sempre pense no longo prazo, diversifique seus investimentos e mantenha-se informado sobre o desempenho e as mudanças no mercado. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo sobre como investir de forma inteligente, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este conteúdo com outras pessoas que também estão interessadas em investir para o futuro. Juntos, podemos construir um caminho mais seguro e próspero para nossos investimentos.